Hoje tô aqui para falar com vocês sobre um assunto que eu gosto muito de falar, que é como e por que eu me aproximei de Deus. Olá, meu nome é Larissa de Donato, sou ex-gerente de vendas global da maior rede hoteleira do mundo em Dubai e hoje tô aqui para falar de um assunto diferente. Normalmente nesse canal eu falo da questão da qualidade de vida, equilíbrio da vida pessoal, profissional através da comunicação, uma boa oratória, entre outras coisinhas mais. E hoje vai ser sobre algo que as pessoas me perguntam bastante, se eu sou católica, se eu sempre fui, o que aconteceu. E não sempre fui católica. Meus pais não frequentavam igreja, tá? A minha avó paterna era bastante devota, frequentava as missas, só que era aquela coisa, né, gente? Quando eu ficava na casa dela, aí eu tinha que ir à missa também com ela, e eu achava porre, porque eu não entendia, não conseguia acompanhar, daí ajoelhava quando todo mundo ajoelhava, levantava quando todo mundo levantava, então era aquela bagunça, não gostava, tinha que ficar na casa dela também, às vezes à tarde, quando ela ia ter o terço com as amigas, então eu aprendi a rezar, mas ficava ali, pra mim aquela era uma coisa bem entediante, assim, né? O que aconteceu, que era aquela coisa, eu acredito em Deus, pura e simplesmente, e nunca fiz nada além disso. Em 2020, a gente sabe o que aconteceu, né? O mundo parou. Eu acabei voltando, eu morava fora, eu morava em Dubai, e eu acabei voltando para o Brasil. Nesse tempo, eu estava afastada do trabalho até eles decidirem o que iam fazer, qual que ia ser a estratégia para conter os danos, né, da pandemia. E então, eu falei, preciso fazer alguma coisa. E eu tava vendo muitos vídeos na internet sobre empreender, tem que começar a empreender, usar a internet, blá, blá, blá. E eu falei, bom, o que eu sei fazer? Eu falei, sei falar inglês bem, então vamos dar aula de inglês. E eu comecei a dar aula de inglês. Só que, ao mesmo tempo que eu estava vendo todos esses vídeos de empreendimento e tudo mais, algumas pessoas que eu seguiam falavam bastante de Deus, que não adianta nada você fazer sem Deus, você precisa pedir para Deus e tudo mais. E eu falei, bom, acho que talvez é um sinal também para eu me aproximar um pouquinho de Deus. E eu lembro que na época eu falei pra minha psicóloga, estou pensando em começar a ler a Bíblia. E ela falou pra mim assim, ela falou, Larissa, eu sou suspeita, mas se você quiser, eu te ajudo. Aí é uma decisão que você tem que tomar por si. Falei, bom, perfeito, vou começar a ler a Bíblia. E no começo eu lia assim, né? Bem mais ou menos, não entendia, aquela coisa, eu ficava com sono. E até pra rezar, as minhas orações eram, Senhor, me ajuda a rezar. Eu não sei o que falar aqui, então, o que eu faço, né? Me ajuda a fazer. Eu começava a fazer... No começo, eu fazia oração deitada na cama. Então, eu ficava deitadinha, fazia... E às vezes, óbvio, dormia no meio, né? Porque você vai orar deitada. Na hora de dormir, às vezes eu dormia no meio, acontecia. E aí, meu corpo foi sentindo... Aquela coisa, falam que é o Espírito Santo, né? Que vai falando com você. E foi, assim, Larissa... Levanta, fica de joelho, vai fazer a sua oração de joelho. Então, eu comecei a fazer oração de joelho. E assim, as coisas foram indo. Eu lembro que na época, né, eu tava mudando muito o foco. Eu sempre fui muito focada na minha carreira depois que eu me formei. Então, era trabalho, trabalho, trabalho. Mas ao mesmo tempo eu tinha o sonho de casar, ter filho, ter uma família. E minha psicóloga falou, Larissa, você pediu pra Deus? Você tem que falar direitinho o que você quer. Todas as características. Alto, baixo, blá, 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 blá. Bom, estava eu lá pedindo, Senhor, me manda, de preferência mais alto, que não é muito difícil. Então, ajuda, por favor, nananã. E pouco a pouco eu fui pedindo mais coisas. E fui estudando mais sobre, vendo vídeos sobre, lendo mais sobre. Nesse período eu morei fora, uma época de novo, eu fui dispensada do meu trabalho em Dubai e eu fui fazer mestrado na Alemanha, em Berlim. Tava lá na Alemanha e foi uma coisa, eu voltei pro Brasil em 2020, forçado, né? Eu não tinha planos de vir pro Brasil, meu plano era ficar em Dubai, mas vim meio forçada, então era aquela coisa na rua, quando as pessoas falam, você voltou? Eu falava, não, é temporário, só até eu resolver o que eu quero fazer de novo. E aí eu saí, fui fazer mestrado e fui pra Berlim, que foi uma cidade que eu pessoalmente não gostei, tá? De morar. É incrível em termos de história, mas eu acho energia muito pesada, entre outras coisas, não era pra mim. Quem gosta, ótimo. Eu escolhi voltar pro Brasil. Falei, não, vou voltar pro Brasil.
e vou ver o que eu faço. Claro que em tudo isso, o que tinha acontecido? Eu tinha me afastado da minha família, porque eu tava morando fora, o que é totalmente normal. Então, quando eu voltei também, em 2020, eu fiquei 1 ano e meio na casa dos meus pais novamente. Então, me reaproximei desses laços familiares, e aí foi muito difícil sair de novo. Então, eu falei, não, vou voltar pro Brasil e vou ver o que acontece. E aí, 1 semana depois que eu voltei, eu conheci o Matheus, que é meu noivo hoje em dia. Então, foi uma das minhas preces atendidas. E esse vídeo aqui não é pra contar da nossa história, então eu vou pular essa parte se vocês quiserem. Comenta aqui que vocês querem saber dessa história e eu conto em outro vídeo, tá? Mas aqui, voltando ao foco. Eu fui observando, porque é aquela coisa também. A sua conexão com Deus, você precisa conseguir enxergar o que Ele tá te mandando. Tem uma piadinha que é um cara que vai no shopping, ele fala, Senhor, o shopping tá lotado e ele quer estacionar, ele fala, Senhor, por favor, Senhor, me arrumar uma vaga agora, eu volto aí pra igreja, eu oro, eu faço tudo, não sei o quê. Aí, bem nessa hora, sai um carro e uma vaga libera na frente dele, ele fala, opa, não precisa mais, obrigado, já achei. Então, a gente precisa saber identificar o que tá vindo de Deus, os sinais que eles mandam. E aí, assim, eu vi uma frase uma vez que é muito verdade pra você parar e reparar quantas coisas que você tem hoje que você já rezou por elas no passado. Você agradeceu por tê-las? Então, pra mim foi uma coisa, eu fui vendo cada vez mais as bênçãos de Deus. E eu fui vendo cada vez mais Ele trabalhando em mim e eu mudando. Eu tenho um outro vídeo que eu falo que a verdade incomoda, né? A gente só se sente ofendido quando a gente sabe que aquilo ali é verdade pra gente. E foram coisas assim que eu fui reparando, falando, nossa, tô irritada com isso aqui. Putz, mas eu faço igual. E aí Deus foi falando comigo de mostrar, olha, Larissa, você não é perfeita não, querida. Olha tudo que você tá fazendo, olha as vezes que você fez isso, que você fez aquilo. E quando a gente enxerga isso, é quando a gente amadurece de fato. Então é importante a gente ter esse discernimento, a gente ter essa autoavaliação, a gente ter essa percepção sobre nós mesmos, porque é o momento que a gente de fato evolui. E eu acho que nós precisamos ter claros o que nós queremos da vida, onde nós queremos chegar, e quem traz essa clareza pra gente é Deus. Quem mostra o nosso propósito é Deus, porque Deus dá os dons que a gente tem e nós devemos utilizar esses dons a nosso favor e para espalhar esse dom para outras pessoas. Como que você pode ajudar outras pessoas através do seu dom? Todos temos dons. Em diferentes áreas da vida, todos temos dons. E quando você usa esse seu dom para servir o próximo, para trazer para o próximo, é quando você começa a ver sentido na sua vida também. Eu falo muito disso no Instagram sobre o servir. É isso que traz você ter o autocontrole, controlar as suas vontades, você servir ao próximo é o que traz a sua real felicidade. É o que faz você se sentir mais completo. Então comecem a observar as coisas na vida de vocês, onde vocês estão servindo, onde vocês têm potencial, qual o seu dom, onde você se dá bem, o que você faz bem que as pessoas elogiam. Às vezes é o acolhimento, às vezes é o carisma, às vezes é com números, às vezes é com máquinas. Então, comece a perceber o que você faz bem e use isso a seu favor. E existem dias que são muito difíceis e você fala, não vou dar conta. Mas Deus te ajuda a dar conta. É impressionante, quando você pede ajuda, os dias ficam mais leves. Aquele seu chefe chato alivia, parece que não te cobra tanto. Aquelas coisas, as demandas do trabalho que te tomam muito tempo, parece que ficam mais leves. Mas ao mesmo tempo também, quando tiver difícil, quando tiver aquele que você precisa realmente fazer, quando você, Senhor, me dê força, me ajuda a continuar. E Ele vai te mostrando o caminho e Ele vai te ajudando a fazer o que você tem que fazer. E eu acho que quando você caminha com Deus, e é aquela coisa, quando você pede, Ele atende. E quando você caminha com Ele, quando você honra Ele, as coisas vão acontecendo na sua vida. Não é no seu tempo. Às vezes, isso eu penso muito, porque, por exemplo, faz um tempo aqui já que eu tô na internet. E eu penso pra Ele, né? Eu quero que dê certo, eu quero que as coisas floresçam e demora. E tudo bem. E às vezes eu penso e falo, poxa, Ele deve estar me preparando para alguma coisa. Eu não tô pronta para lidar com o que a internet pode oferecer, por exemplo. Então, eu acredito que seja um preparo. Então, assim, Ele não vai dar tudo o que a gente quer.
eu comparo muito com pai e mãe. Pai e mãe vão decidir aquilo que eles acreditam que é melhor pra gente, não é o que a gente quer. Ai, quando a gente é criança, mãe, quero beber vinho com 15 anos de idade. Pois não faz bem pra você, sua mãe não vai deixar você beber, né? Ai, quero sair pra balada, ficar até 7 da manhã. Não faz bem pra você, você não vai fazer. Agora você tem que ir na escola. Ai, não quero ir na escola. Tem que ir na escola e sua mãe vai fazer você ir. Então, os nossos pais colocam pra gente aquilo que eles acreditam ser melhor pra gente. E Deus sabe o que é melhor pra gente. Então, se tem alguma coisa na sua vida que você tá pedindo e que ele não atendeu, é porque ou ele tá te preparando pra alguma coisa ou porque aquilo não é pra você. E é uma coisa na qual eu ainda estou trabalhando muito, que é aquilo do aprenda a confiar. Entrega nas mãos de Deus. Mas, o que é muito importante também, você tem que fazer a sua parte. Você não pode simplesmente entregar na mão de Deus e não fazer nada. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer com amor. E às vezes não é sempre que a gente tem amor. Você fala, nossa, que saco, tem que fazer isso aqui. Mas bota um sorriso no rosto, bota a sua melhor roupa e fala, vou fazer porque tem que ser feito. E com isso, com essa confiança em Deus, com essa devoção, entender melhor como funcionava todas as coisas de Deus, estudar mais, começar a frequentar a igreja, que eu fui vendo mais significado na minha vida, eu fui me sentindo melhor, eu fui me sentindo mais leve e eu fui alcançando mais coisas, mais dos meus objetivos. Hoje em dia, fico muito satisfeita, lógico que almejo mais coisas, mas sempre confiando nele e no que ele tem pra mim. Então, eu espero realmente que se você tá perdido na sua vida, se você não sabe o que fazer, se você tá buscando alguma coisa, aproxime-se de Deus. Ore e peça. E ele vai mostrando o caminho, até me emociono. Ele vai mostrando o caminho e ele vai colocando as coisas certas, as pessoas certas no seu caminho. Então, confie, ore, peça, aproxime-se de Deus, que eu garanto pra você, é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e espero ver você no próximo.